Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Justificados. Hoje com um vídeo especial. Você talvez, ou alguém próximo a você, já indagou por que as coisas não dão certo, parece que tudo dá errado, sempre quando vai disputar uma vaga ou vai fazer alguma coisa, não dá certo. Às vezes acredita até que está debaixo de alguma maldição hereditária. Pois bem, eu acredito que você esteja vivendo o que nós chamamos de o círculo vicioso do fracasso. Então fique até o final do vídeo que você vai esclarecer isso para a tua vida. Queridos, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 31, diz o seguinte: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, olha que interessante. Esse texto aqui ele fala sobre o episódio em que Jesus caminha por cima das águas. E Pedro, ele foi o único dentre os discípulos que estavam naquela ocasião que teve fé para pedir, para fazer o que Jesus estava fazendo. E olha que interessante, né? Jesus chamou ele para ele participar daquele milagre extraordinário, né, que é totalmente contra a lógica, contra, né, cientificamente impossível. Né? A gente sabe que a densidade do corpo é maior do que a água e é impossível você andar por cima da água, a menos que você creia em milagre. E aí Jesus disse para Pedro: vem então, Pedro. E Pedro tira o primeiro pé firme, tira o segundo pé firme e ele começa a caminhar em cima da água. E aí, quando ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para as adversidades, e olhou para um lado, olhou para o outro, viu o vento, né, e viu o que ele estava fazendo, né, o seu raciocínio lógico, o seu cérebro já falou para ele: olha, o que você está fazendo é ilógico, é perigoso. E ele temeu, né, duvidou. Quando a dúvida entrou no coração de Pedro, ele começou a naufragar. Olha só, queridos, que interessante isso. A dúvida, ele é um problema muito sério, é um sentimento nocivo, destrutivo, que Jesus tentou de todas as formas aniquilar do ser humano. Por quê? Porque a dúvida, ela é um sentimento inibidor. Né? Ele faz com que você, que poderia realizar feitos grandiosos, milagres gloriosos da parte de Deus, porque Jesus disse que nós faríamos sinais, se tivéssemos fé, maiores até do que ele fez. Mas quando nós duvidamos, nós nos tornamos incapazes de realizar qualquer feito. Eu lembro de uma história de uma senhora, uma ilustração, que ela disse: bom, se Jesus disse que eu posso, então eu posso. E foi lá, né, pegou uma sementinha e plantou. E ela disse: Deus, eu quero que essa semente cresça agora, que apareça aqui uma planta agora. E de olhos fechados. E quando ela abriu os olhos, nada aconteceu. Aí ela disse: bom, eu já sabia. Então, aconteceu sim, mas aconteceu exatamente o que ela acreditava, que a planta não ia crescer. Então, ela duvidou em si. Então, a dúvida é um sentimento, é algo muito nocivo para a vida do ser humano. Até mesmo os fisiologistas, eles dizem que quando nós estamos diante de situações que exigem de nós, exigem do nosso corpo físico, da nossa mente, da nossa capacidade, e nós duvidamos que somos capazes ou que Deus pode agir, fazer algo pela nossa vida, isso vai fazer com que a nossa capacidade seja reduzida ao mínimo. Então, atividades que você conseguiria fazer facilmente, você não faz. Um exemplo muito claro é carteira de habilitação. Quantas pessoas eu vejo dizer para mim que reprovaram no exame da carteira de habilitação, e eu sei que essas pessoas sabem dirigir. Algumas delas até têm automóvel já há algum tempo, mas quando ela vai fazer o exame, parece que ela fica tão, né,
nervosa, e a dúvida, que é a incerteza, que é a hesitação, que é a incapacidade, a dúvida faz ela acreditar que ela não é capaz de realizar aquilo. E o resultado é exatamente isso, ela não consegue realizar. Porque a fé e a dúvida, elas coexistem, porém elas não podem interagir. Elas não podem. Quando as duas interagem na mesma proporção, uma anula a outra. Não é? Nada acontece. Agora, quando a dúvida é maior do que a fé, aí nós temos um problema muito sério. Agora, para que isso venha a se tornar o círculo vicioso do fracasso, existe mais um fator. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade maravilhosa e o nosso cérebro é algo extraordinário. O nosso cérebro, ele capta atividades rotineiras, repetidas, e transforma isso em hábitos. Então, uma atividade ou um comportamento feito várias vezes, né, ele se torna um hábito. Alguns estudiosos da área dizem que um comportamento ou uma atividade realizada 21 vezes, ele já se torna um hábito. Então perceba que a dúvida, que é essa incapacidade, essa incerteza, junto com o hábito, porque quando eu começo a duvidar, isso se torna um hábito. E quando isso se torna hábito, eu junto a dúvida mais o hábito, eu tenho o círculo vicioso do fracasso, que é o que algumas pessoas estão vivendo. Porque quando duvidar, né, se torna o modus vivendi de uma pessoa, aí ele acredita que ele nunca vai ter capacidade de realizar algo. Nunca vai conseguir fazer nada. Eu lembro-me aí de uma história bem interessante. Diz que um jovem, ele pediu para Jesus, ele disse: Jesus, eu quero um emprego e eu quero um amor, né? Eu quero o amor da minha vida. E orou e pediu, né? E no outro dia ele saiu de manhã para arrumar emprego, e quando ele chegou numa empresa que estava precisando de pessoa, ele olhou uma fila muito grande e ele disse: ai, olha quanta gente melhor do que eu, e desistiu. E quando ele estava indo embora, triste, uma criança veio para ele e disse: olha, eu trouxe essa rosa para você. E ele pegou a rosa da mão da criança, entrou no ônibus e jogou a rosa pela janela. E quando ele chegou em casa, ele começou a questionar, disse: Senhor, mas como assim? Né? O Senhor não me abençoou, o Senhor não me ajudou, fui lá no emprego, tinha centenas de pessoas melhores do que eu, né? Não encontrei amor da minha vida nenhum, e como que fica, Senhor? E num sonho o Senhor falou com ele e disse: olha, o emprego era teu. O emprego é teu, era teu, mas você desistiu, você abandonou. Aquela rosa que você ganhou daquela criança, fui eu que inspirei aquela criança a te dar aquela rosa. O amor da tua vida estava sentado do teu lado no ônibus e você nem percebeu, jogou a rosa pela janela. Então perceba, queridos, a forma como que Deus trabalha. Deus, ele abre as portas, ele age em nosso favor. Mas quando nós duvidamos, nós acabamos olhando para, né, as dificuldades ao nosso redor, e isso faz com que percamos totalmente a fé no Senhor. Então, por menor que seja o obstáculo, nós já perdemos a fé. E aí, acabamos não recebendo as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, meu amigo, talvez você esteja vivendo assim. De tanto você duvidar, isso virou um hábito na tua vida. E diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer situação, você hesita e perde a bênção de Deus para a tua vida. Algumas dicas bem rápidas para você que você possa mudar isso daí. Porque quando já existe um hábito na nossa vida,
Há quem diga que se você repetir 60 vezes, né, você consegue mudar um hábito. Você já tem um hábito, né? Para você transformar um hábito é 20 dias, mas para você mudar um hábito que já existe são 60 dias. Então você vai ter que trabalhar nisso daí. A primeira dica que eu dou para você, né, para você mudar esse hábito de duvidar, de não acreditar, mantenha teu foco em Jesus. Olha o que a Bíblia diz, que Pedro, enquanto ele estava focado em Jesus, enquanto o foco dele era Jesus, ele estava caminhando sobre a água. Mas a partir do momento que ele para de olhar para Jesus e olha para as adversidades da vida, ele começa a afundar. Então pare de olhar para as adversidades, meu amigo. Deixe a fé interagir com você. Deixe a fé interagir com o sobrenatural para que as coisas de Deus, os impossíveis de Deus possam acontecer na tua vida. Mas pare de olhar para as adversidades, pare de olhar para os ventos contrários que batem contra você. Deus tem bênção para a tua vida. Segundo, acredite em você. Tem muita gente que desacredita totalmente de si mesmo. Você deve acreditar que você é capaz. Você deve acreditar que você tem condição. Esse meu último emprego, quando eu consegui esse meu último emprego, eu estava fazendo alguns trabalhos aí autônomo e precisando de um emprego. E quando eu fui chamado para fazer entrevista, eu estava trabalhando. E eu fui meio sujo, né? Porque eu estava trabalhando. Então eu fui direto do outro emprego para fazer entrevista. Quando eu cheguei lá, eu estava com uma roupa de trabalho. Cheguei lá, o pessoal estava tudo arrumado, porque era para uma vaga de liderança. Aí o pessoal de gravata, social, e eu estava meio sujinho. Mas quando eu cheguei ali, eu disse, Deus, essa vaga é minha. Não importa se tem doutor aqui, seja quem for que está aqui nesse lugar, essa vaga é minha, Senhor. E eu acreditei nisso e eu consegui a vaga. Então acredite no teu potencial, acredite em quem você é, acredite que você é capaz. Não deixe nunca de acreditar em você. E terceiro, olha só, que interessante isso aqui, ó. Uma pequena fé foi capaz de fazer com que Pedro andasse sobre as águas. E a dúvida foi o que fez ele afundar. Porque Jesus disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, foi uma pequena fé. Então não é a fé em si. Olha, tem gente que que quer mostrar uma espiritualidade, né? E aí ele quer dizer que tem uma fé muito grande. Mas não é a fé grande, mas é em quem você deposita essa fé. Os homens sempre com essa preocupação, né? Quem é o melhor? Quem vai sentar ao teu lado? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus está dando aqui uma lição grandiosa para nós. Não é nós, mas é em quem nós cremos. E ele disse assim, homem de pouca fé. Se Pedro, com a sua pouca fé, conseguiu andar sobre as águas, imagine nós, irmão. Imagine nós. Então, talvez você diga, mas eu tenho muita pouca fé. Mas é pouquinho mesmo. É um grãozinho de mostarda. Mas quando você deposita essa tua fé no Deus Todo-Poderoso, no nosso querido Jesus Cristo, você é capaz de realizar grandes obras. Amém, queridos? Então, para finalizar, quando você orar pedindo chuva, já leve um guarda-chuva, porque isso é fé. A fé é você colocar o pé e Deus colocar o degrau. Amém? Deus abençoe a tua vida, espero que esse vídeo possa abençoar você. Glória a Deus. Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima.